Ele sonhava em ser o herói que protegia o povo do mal, mas um acontecimento bizarro transformou em um vilão, ou melhor, no maior vilão. A história começa com o protagonista cansado depois de um dia de trabalho na roça. Um velhinho aparece para agradecer por toda a ajuda e oferece dinheiro como pagamento. O jovem responde que não precisa do dinheiro, pois não faz as boas ações pensando em receber algo em troca. Todos ficam impressionados com a humildade do garoto, e os senhores começam a chorar de emoção. Então, uma janela aparece, informando que ele ganhou mais um ponto de reputação. Ele fica extremamente feliz, pois isso aproxima ainda mais do seu objetivo. O jogo chamado Catástrofe Divina havia sido lançado há uma semana e já tinha mais de 1 bilhão de jogadores, tornando-se o jogo mais popular do mundo, graças aos seus gráficos ultra-realistas. O jogo oferecia diversas profissões para os jogadores, e o protagonista, cujo nome é Wildfire, faltava apenas um ponto de reputação para se tornar um cavaleiro santo. Ele realizava trabalhos para coletar pontos e finalmente conseguir sua profissão, mas sua jornada estava chegando ao fim. Em um certo momento, Wildfire estava caminhando em uma estrada quando encontrou um velhinho quase morrendo. O garoto correu para ajudá-lo, com o objetivo de conseguir o último ponto de reputação que faltava. O senhor pediu ajuda para levar seu anel para a cidade, e o protagonista concordou rapidamente. A cidade estava a apenas alguns passos de distância, e o garoto se perguntou se era apenas isso que precisava fazer. O senhor jogou um anel para ele, e, milagrosamente, ele entrou em seu dedo, rasgando suas roupas e revelando um novo traje, dessa vez um muito louco. Uma janela apareceu e mostrou que ele tinha trocado de profissão com sucesso. Agora, ele era um tirano. Ao olhar seus status, ele viu que sua reputação havia caído em menos 100 pontos. Ele se perguntou qual era aquela profissão e o que aconteceria com ele. O vovô disse que agora eles estavam do mesmo lado e se precisasse de ajuda, era só falar. O garoto ficou muito irritado e perguntou por que ele tinha feito isso. O senhor zombou dele, dizendo que ele não disse que faria qualquer missão. O protagonista pensou seriamente em sentar a porrada no velho, mas o senhor interrompeu e disse que logo ele descobriria a força de um tirano. E que os cavaleiros santos eram muito fracos aos olhos dos tiranos. O senhor disse que agora ele era um discípulo tirano e que não o trataria mal. O garoto pensou em deletar sua conta e começar outra do zero, mas o vovô complementou, dizendo que seus movimentos eram restritos, mas ele lhe daria um presente. Ele lhe deu uma habilidade estranha. O garoto se perguntou qual era essa profissão, já que ele jogava há muito tempo e não conhecia essa profissão de tirano que nunca tinha sido vista antes. A profissão estava cheia de interrogações e ele aceitou que foi enganado pelo velho. Ele decidiu ir para a cidade para ver se poderia mudar de profissão. Chegando na cidade, ele viu que o portão estava trancado e lembrou que poderia ser por causa de alguma guerra. Na Catástrofe Divina, há guerra de tempos em tempos e os jogadores podem alcançar grandes conquistas e obter grande quantidade de reputação. O garoto pensou que esse evento poderia fazê-lo voltar a ter uma boa reputação. Então, ele correu para a entrada com um sorriso no rosto e perguntou se os guardas poderiam abrir o portão para ele. O guarda imediatamente mandou ele se afastar, senão eles iriam atacá-lo. O garoto ficou sem entender e disse que era uma boa pessoa e que não faria nada de mal. O garoto estava confuso. Ele havia dito que era uma boa pessoa e não faria nada de mal, mas o guarda e os outros soldados atacaram juntos, obrigando-o a correr para tentar salvar a própria vida. De repente, uma janela apareceu perguntando se ele queria ativar a habilidade de vilão. Ele não entendeu, mas acabou tropeçando em uma pedra e caindo no chão. Os soldados o cercaram, prontos para acabar com ele, então para se proteger, ele ativou sua nova habilidade. Um brilho estranho envolveu o seu corpo, e quando um dos soldados tentou atacá-lo, ele conseguiu facilmente desviar e o acertou com a espada, derrotando-o com apenas um golpe. No entanto, ele achou estranho, já que estava apenas no nível 1. Todos os soldados tentaram atacá-lo novamente, mas foram facilmente derrotados pelo garoto. Mais soldados apareceram, e vários ataques foram desferidos contra ele. Nesse momento, ele percebeu que estava em apuros e recebeu 3 ataques ao mesmo tempo, mas todos esses ataques causaram apenas 5 pontos de dano. Mesmo assim, chegou a hora dele contra-atacar, e em pouco tempo, todos os soldados estavam no chão, derrotados por apenas um garoto do nível 1. Depois de derrotar seus inimigos, ele deu uma olhada em sua nova habilidade, que dizia o seguinte: de acordo com sua reputação, todos os atributos aumentavam. Quanto menor a reputação, maior era o aumento dos atributos. Era uma habilidade muito boa, mas agora ele não podia mais entrar na cidade de Malte. Ele decidiu ir embora em direção à cidade do caos, mas antes, verificou se os soldados tinham algum item de valor para ele. Algum tempo se passou, e o líder dos soldados chegou ao campo de batalha, ficando espantado com todos aqueles corpos pelo chão.
Imediatamente, ele deu novas ordens, dizendo que a recompensa pelo jogador Wildfire valia 200 moedas de ouro, vivo ou morto. O protagonista partiu em sua jornada para a cidade do Caos, onde se deparou com uma descoberta surpreendente e uma recompensa de 200 moedas de ouro foi colocada em sua cabeça. Ele sonhava em se tornar um cavaleiro santo, mas, em vez disso, se viu marcado como um tirano, com uma reputação de -300 e banido da cidade principal. O protagonista é deixado apenas com sua habilidade de vilão, poderosa, mas com um tempo de espera lento. Apesar da dura realidade de sua situação, ele observa que o jogo é assustadoramente realista, mesmo quando luta contra a fome. Em sua busca por comida, ele encontra um estranho que sugere a possibilidade de encontrar comida e água em um vilarejo próximo. No entanto, quando ele tenta obter mais informações, o estranho foge com medo e avisa a todos que um tirano está chegando. Refletindo sobre sua situação sombria, o protagonista percebe que precisa recuperar sua reputação. Andando mais um pouco, ele é cercado pelos moradores, que o alertam para manter distância. Apesar de seus esforços para explicar que não queria causar danos, os aldeões fogem com medo. O protagonista então percebe que é por causa da medalha em sua roupa, que o identifica como um tirano. Ele joga a medalha fora e começa a explorar a aldeia em busca de comida. Ele encontra comida deixada para trás pelos aldeões, mas fica em dúvida se deveria comê-la. No final, ele sucumbe à fome e come toda a comida, recebendo uma notificação do sistema de que roubou a comida e teve um ponto de sua reputação diminuído, além de receber 10 moedas de prata. Depois de saciar sua fome, o protagonista inicialmente planeja ir embora, mas acaba roubando algumas roupas. O sistema informa novamente que ele cometeu o roubo e lhe dá mais recompensas. Mais tarde, os moradores voltam para verificar se ele havia roubado alguma coisa, e percebem que ele roubou comida e roupas. No entanto, ele deixa uma carta dizendo que estava morrendo de fome e que pegou apenas algumas coisas da cozinha, prometendo voltar. O protagonista segue em sua jornada e chega à cidade do Caos. Ele fica surpreso quando percebe que ninguém parece reconhecê-lo, mas ignora isso e vai direto a uma pequena cabana em busca de comida e informações. O barman pergunta o que ele gostaria e o garoto pede 20 porções de leite e 20 porções de comida. O dono brinca com o garoto, dizendo que aquilo era um bar e não um parquinho para bebês. As pessoas na cabana começam a zombar do protagonista, mas ele se mantém firme e recusa a oferta de cerveja. O proprietário respeita a decisão dele, mas avisa que os preços na cidade são muito altos. O protagonista revela que matou alguns monstros selvagens em sua jornada e tem cerca de 50 moedas de prata para gastar. O proprietário diz que 20 porções de leite e 20 porções de qualquer comida custariam 4 moedas de ouro, e todos no bar continuam rindo e brincando com o garoto. O protagonista encontra um quadro com algumas missões que funcionam como uma guilda, onde ele pode realizar tarefas em busca de recompensas. O senhor do bar informa que aquele lugar não era para crianças como ele recomenda que ele vá embora. O garoto pega a missão do quadro e vai até o barman. Essa missão é para matar o Casque, o monstro mais poderoso do mundo. O senhor fica surpreso quando o garoto pergunta se ele iria tentar a missão. Todos no bar caem em gargalhadas, mas o protagonista continua determinado e afirma que logo estará de volta. O barman fica irritado, pois não ganharia dinheiro com um garoto que certamente morreria contra aquela besta. O protagonista parte em busca do monstro, mas não consegue localizá-lo em nenhum lugar. Cansado de sua jornada, o protagonista tira um momento para descansar e comer um lanchinho. Assim que ele se levanta, um grande tremor começa e racha o chão. Esse tremor sinaliza a chegada de sua presa, e das sombras emerge uma pequena fera. Inicialmente, o protagonista fica desapontado, pois a criatura é muito fraca. Mas de repente, a pequena besta se transforma no próprio monstro que ele estava procurando. Com determinação feroz, o protagonista se prepara para a batalha. Ele se esquiva do ataque inicial do monstro e contra-ataca com todas as forças. Para sua surpresa, seus ataques parecem não surtir efeito. O monstro acerta com um golpe poderoso, e o protagonista acaba voando. Percebendo que será uma boa luta, ele fica completamente animado. Com movimentos rápidos e precisos, o protagonista domina o campo de batalha e desfere um golpe devastador que faz o monstro cair no chão, ganhando completamente a batalha. O protagonista é recompensado com itens de qualidade épica e rara, que o deixam momentaneamente maravilhado. Os itens são classificados por qualidade, iniciando-se de comuns, raros, épicos, lendários e míticos. Admirando os tesouros descobertos, o protagonista percebe que precisa estar no nível 25 para utilizá-los, lembrando-se de que estava apenas no nível 13 quando deixou a cidade. Depois de derrotar o monstro, o protagonista conseguiu chegar ao nível 23 e estava determinado a reivindicar seu prêmio. No entanto, ao tentar levar o corpo do monstro, descobriu que era muito pesado para ele carregar sozinho. Então, decidiu retornar à taverna em busca de ajuda. Ao chegar lá,
informou que havia derrotado Casque e sabia a localização do corpo do monstro. No entanto, todos no bar duvidaram da força e capacidade do protagonista. Um velho bêbado começou a insultar e rir do garoto, mas ele o ignorou e perguntou ao dono do bar se poderia receber sua recompensa. O dono do bar perguntou onde estava o corpo de Casque, pois sua carne era reconhecida pelo sabor delicioso, e se recusou a pagar a menos que o corpo fosse entregue. O protagonista explicou que o corpo era grande demais para carregar sozinho e que havia deixado fora da cidade, mas tinha provas. O dono da taverna ficou agitado e disse que não acreditava que o protagonista tivesse completado a missão. Além disso, disse que ele era conhecido como desesperado e que havia uma recompensa de 100 moedas de ouro pela sua cabeça. O protagonista ameaçou o dono do bar, afirmando que havia realmente derrotado o monstro e que merecia o pagamento. O dono do bar riu da ameaça e perguntou se o protagonista estava ameaçando-o. Então, atacou o garoto com um soco extremamente forte, mas o protagonista esquivou-se facilmente. O dono do bar ficou surpreso com a velocidade do garoto e decidiu dar um segundo soco ainda mais rápido. Foi então que o protagonista decidiu ensinar uma lição ao dono do bar, pois ele não iria pagar a recompensa. Em uma fração de segundo, cortou o dono do bar e o lembrou de que seria enviado para o hospital se não pagasse. As pessoas no bar começam a pressionar o senhor, perguntando se ele vai perder para uma simples criança. Ele manda todos calarem a boca, decidindo ficar sério. Mesmo que isso pareça um papo comum quando se está perdendo em algum jogo, ele acerta um soco extremamente forte na barriga do garoto. Para sua surpresa, seu ataque, que tinha 30% de poder, não tem efeito algum. Ele então decide concentrar toda a sua energia em um único soco, mas para sua surpresa, isso reduz apenas 2% da saúde do protagonista. O protagonista declara que está cansado de brincar e diz que vai tentar controlar sua força para não matar o barman. O garoto pega sua espada e dá uma batida na bunda do dono do bar. Essa única batida com a espada tira mais de 10% da saúde do senhor, e se ele não pagar, ela vai matá-lo ali mesmo. Como ele tem medo de morrer, decide pagar o garoto.